Se você é cristão e acompanha as notícias do nosso meio cristão, com certeza já está sabendo sobre Asbury. Asbury é uma universidade na cidade de Wilmore, nos Estados Unidos, onde está acontecendo uma coisa que tem mexido e chamado a atenção do mundo inteiro. Durante alguns dias atrás, um grupo de jovens se reuniu na universidade, uma universidade cristã, para um culto, para um momento de oração ao Senhor. Esse culto, que previa em torno de 50 a 60 minutos de oração, começou e não se encerrou. Ele já dura mais de 180 horas e tem chamado a atenção de várias mídias, inclusive seculares, porque cada vez mais as pessoas estão se locomovendo, se direcionando para aquela cidade, para aquela universidade, para participar desse momento de graça, onde Deus tem agido. Se nós formos lembrar da história bíblica ou da história da humanidade, o avivamento tem acompanhado também ao longo da história o homem e a mulher. Ao longo dos últimos séculos, grandes avivamentos aconteceram. Não é recente e não vai ser o último. Mas para entender isso, nós temos que compreender que quando há um avivamento, há uma grande sede de Deus. São jovens, e há testemunhas dando conta disso, que estavam clamando um avivamento naquele local. Asbury já foi palco de um avivamento na década de 70. Então os jovens que lá estavam são jovens que já conhecem essa história e clamavam novamente um avivamento. Avivamento, para quem não compreende, é uma grande graça onde Deus age com poder. De várias maneiras, não somente com milagres, mas também com libertações, com uma libertação de pecados, um coração constrito ao Senhor, aonde Deus pode agir livremente. E é interessante compreender que isso tem acontecido porque não se prenderam às convenções humanas. Jovens buscando de uma maneira, às vezes, sem conhecer ou sem saber o que pedir, se colocaram à disposição do Senhor. Não se limitaram a um espaço, ao tempo, nem às horas. Deixaram Deus agir, e Deus tem agido ao longo de quase 200 horas e ainda não encerrou. Hoje, 16 de fevereiro, nós lembramos também de um grande avivamento que aconteceu na Universidade do Duquesne, também nos Estados Unidos, a Universidade do Espírito Santo, onde jovens e adultos, cristãos, evangélicos e católicos se reuniram para lerem livros e lembrarem de avivamentos. Um desses livros era um avivamento de Azusa, que aconteceu em Los Angeles em 1906. Eles leram esses livros e também leram um outro livro chamado A Cruz e o Punhal. Se você não leu, eu te convido a ler esses livros. E eles então começaram a orar ao Senhor, e Deus se derramou ali na Universidade do Duquesne, dando início então ao que nós conhecemos como Renovação Carismática Católica. Veja, Deus tem agido quando o homem se deixa agir com a graça de Deus. Quando o homem não se fecha em tempos, em momentos, não contriste o Espírito Santo, não fecha a graça de Deus. São momentos onde nós muitas vezes estamos afastados do Senhor, onde nós estamos longe do Senhor, onde nós somos cada vez mais pedintes de que Deus mude a nossa vida, transforme a nossa realidade, realize grandes milagres em nossas vidas. Em Asbury, jovens se reuniram, e aquele momento que era para durar poucos minutos ao longo dos últimos dias tem acontecido e não tem data para acabar. O Espírito Santo quer agir. Deus quer realizar grandes milagres. E eu quero lembrar também de uma grande profecia que Deus deu para nós, católicos, cristãos, evangélicos também, que se iniciaria um grande derramamento do Espírito Santo. Esse derramamento, essa grande graça, essa grande fonte de água viva surgiria no Brasil e também surgiria ainda mais especificamente do Rio Grande do Sul. Essa profecia se deu lá em 2010 ou até mesmo antes. E até o momento não foi cumprida porque talvez nós não estamos realizando a vontade do Senhor. Estamos muito mais presos às convenções, às literaturas, àquilo que os homens dizem para nós fazermos ou não fazermos, a horários, a locais, e não estamos deixando Deus agir de maneira real em nossas vidas. Está na hora de nós nos libertarmos das amarras que nós mesmos colocamos nas ações do Espírito Santo. Eu quero lembrar de duas palavras que eu escutei há muito tempo atrás. A primeira é que Deus só não age quando nós mesmos impedimos a ação de Deus. E a segunda é que
Nós temos que ter medo da graça que passa. Eu tenho medo da graça que passa e é momento de nós chegarmos mais próximos do Senhor. Que esse avivamento de Asbury, que já está também repercutindo em outras universidades cristãs, em outros locais cristãos nos Estados Unidos, está se derramando em outros locais, também possa se chegar ao seu grupo de oração, ao seu cenáculo de oração, à sua célula na sua casa, onde você estiver indo. Que Deus possa derramar em abundância e que Asbury seja somente o início daquilo que Deus tem preparado para esse tempo. Eu creio nisso. E se você crê nisso, também leve essa mensagem para que nós possamos cada vez mais entender. É tempo de voltar ao Senhor. É tempo de nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Os testemunhos estão aí. Grandes graças vão acontecer. Jovens estão orando pelos anciãos. Jovens estão buscando o Senhor porque cansaram de viver nessa Babel, cansaram de viver nesse país de Sodoma e Gomorra e querem voltar a ter uma vida buscando ao Senhor em primeiro lugar. Que você e a sua casa também busquem o Senhor, que nós possamos juntos clamar esse Deus que realiza grandes graças, curas e milagres em nossas vidas. Que Deus te abençoe o teu trabalho, abençoe o teu casamento e o teu relacionamento. Que nós juntos possamos clamar ao Senhor. Passa essa mensagem à frente e que nós saibamos, é tempo da graça de Deus. Até mais. We've been crying out for revival in our city. We've been learning about revival, but I've never seen it. I didn't even know it was real. I'm just sitting in class and they're telling us all these stories on college campuses and then going across the nation. And we're like, when is this going to happen? And then they lock you in a prayer room and you're just like, hey, you got to ask for it. And we're just sitting there like, God, I'm asking. What does it look like? And then all of a sudden, my friend Jaden says, dude, if Jesus just localized himself and just sat his throne in a room, how could we not drive 6.5 hours to go see? And we get here, and it was like we get here at like 6 a.m. and it's completely silent. And I'm like, well, is this revival, God? And we walk upstairs because we're kind of nervous. We're like kind of shaking already. We didn't get any sleep. Just they're terrible road trip partners. They both fell asleep. I drove most of the way. But besides that, we go upstairs and there's people like sleeping and we're like, so this is revival, God? No. Cool, this is awesome. And then chapel starts and immediately we just see people flooding in. And God said, revival isn't hype. It's ordinary people who are hungry. It's ordinary people who are hungry. And he said, Gage, I'm going to need you to go to the altar. And I'm like, I don't want to go to the altar. And he's like, go to the altar. And I go to the altar and worship starts. And he's like, this is revival. Look left. And I look left. And there's this young college woman getting prayed over by an older woman. And he says, look right. And then there's this young guy praying over an older guy. And he says, look behind you. And everyone's just raising their hands. And he said, Gage, this is revival. It isn't hype. It's ordinary people crying out for a move of God in our generation. And I'm here to talk to everybody in this room who is hungry. What an honor. What an honor it is to be here. Revival's real. It isn't just a story we've heard about. It's come. And it's not just come here today, but it's about to spread out to the nation. It's about to spread out to the United States. And I'm here to talk to every young person in this room. I just gave my life 1.5 years ago to Christ, and it has been the greatest thing I have ever done. I left everything, and I'm here to talk to every young person in this room. Forget the job, forget the girl, forget the guy, forget everything. He's worthy, he's worthy, and I'm here. And I'm just saying, oh, it's such an honor. If you don't feel that joy inside of you, I don't know what's going on. It's real. Amen. I love you guys.